todos e a todas. Boa noite e nosso agradecimento aos nossos colegas de trabalho. Hoje nós contamos com a presença do nosso mestre Caleb, da Priscila, da Carol e da Deise, nos auxiliando no nosso trabalho aqui na Rádio Comunitária, presença do Fábio Costa. Obrigado, Fábio, pelo apoio. E também cumprimentar de forma muito carinhosa os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos que estão sintonizados aí para ouvirem os projetos, as matérias, enfim, o que a nossa Câmara Legislativa está colocando em pauta na sessão de hoje. Temos também os cumprimentos da minha esposa Elisa, que hoje está acompanhando a gente e veio me acompanhar, a nossa amiga Delmara do Sertão, né, também está com a gente, muito obrigado. E chegado o horário de mental de 20 horas, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 47ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Vou pedir à nossa primeira secretária, vereadora Helena, que faça a leitura do texto do livro para nós. Salmo 15. Salmo 15. Senhor, quem poderá hospedar-se do teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezado, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Amém. Dando sequência, vamos para os expedientes, especialmente a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5 de dezembro. E dando uma notícia boa para a nossa primeira secretária, vereadora Helena, são apenas 5 páginas cheias, viu, vereadora? Vai ler para a gente lá. Ata da 46ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ribeiro Rio, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 46ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Leomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes da sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos dos Netos, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Marlene Dias Bernardes, Renata do Vale de Freitas e Vitor Hugo Martins Alves de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um salmo único. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Ao longo das discussões, a vereadora Renata Freire solicitou uma modificação em sua fala na fase da tribuna dos vereadores. Na sequência, passou-se a leitura da ata da sessão extraordinária, no dia 22 de novembro de 2022. Após as discussões, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foi apresentado o projeto de lei ordinário PL 041/2022, de iniciativa do Poder Executivo, a qual altera o anexo 1 da Lei Municipal, número 1023/2020, que dispõe sobre a autorização legislativa para a realização de alienação de bens municipais por doação e pagamento e da outras providências. E não havendo mais nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. E não havendo nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes dos vereadores, passou então a fase dos expedientes de terceiro.
Não havendo nenhum documento a ser apreciado na fase do expediente terceiro, passou-se então a fase dos informes da presidência. Não havendo nenhum informe da presidência, passou-se a fase do tribunal dos vereadores. Momento em que a vereadora Renata Freitas lamentou o falecimento do senhor Antônio, o flautista, prestou suas condolências aos familiares e amigos, solicitou que fosse feita uma moção de pesar, finalizou agradecendo as pessoas que participaram do mutirão de plantio na Avenida Abílio Sindervice, no setor do Horizonte, onde foram plantadas 150 árvores das 240 mudas que estavam na programação, informando que em breve será agendado um novo plantio. Em a parte, a fala da vereadora Renata Freitas, o presidente da Casa, o vereador Edmar Sequeira, pediu que a vereadora indique o nome dos familiares, que é o senhor Antônio, para que a moção seja feita. Não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à primeira discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei PL 017/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar a alienação de bens imóveis municipais e da outras providências. Sendo que a matéria tramitou em duas das comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi o parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente a aprovação do projeto, com a ressalva que a emenda modificativa apresentada pela vereadora Renata Freitas teve a recomendação contrária dos demais membros da comissão. Por essa razão, o vereador Antônio Bernardes, relator da comissão, interpôs uma questão de ordem solicitando que a emenda fosse discutida e votada em destaque. Momento em que o presidente comunicou que atenderia ao pedido de destaque logo após a leitura completa do parecer. Após as discussões em torno da emenda destacada, passou-se a votação, sendo a emenda rejeitada por uma contagem de 2 votos favoráveis proferidos pela vereadora Renata Freitas e pelo vereador Marconei Corrêa, e 6 votos contrários proferidos pelos demais. Dando sequência aos trabalhos, passou-se então a discussão e votação do parecer, agora sem a emenda rejeitada, sendo o relatório aprovado por uma contagem de 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registre-se que votaram contra o relatório da vereadora Renata Freitas, o vereador Marconei Corrêa e favoravelmente todos os demais, e em seguida passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registre-se que votaram contra o relatório da vereadora Renata Freitas, o vereador Marconei Corrêa, e favoravelmente todos os demais. Projeto de Lei Ordinária PL 032/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito do Banco do Brasil, S.A., e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 034/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do Município de Alto Praia de Goiás, FUNCULT, e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Durante a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Renata Freitas interpôs uma questão de ordem e explicou ao presidente que várias emendas aprovadas na comissão não foram descritas no relatório. Após inquirir o secretário da Casa e com o aval do plenário, o presidente retirou a matéria de pauta para as correções pertinentes, incluindo-a automaticamente na ordem do dia da sessão ordinária do dia seguinte. Projeto de Lei Ordinária PL 035/2022,
de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, CONCULT, suas competências e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 das comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com 2 emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões do parecer da comissão, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi lido o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria com a emenda modificativa. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 036/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e o 2º da Lei nº 1061/2022, que autorizam transpor e remanejar recursos orçamentários e da outras providências, do qual constou-se a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registre-se que votaram contra o relatório da vereadora Renata Freitas e o vereador Marconei Corrêa, e favoravelmente todos os demais. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registre-se que votaram contra o relatório da vereadora Renata Freitas ou o vereador Marcolei Corrêa, e favoravelmente todos os demais. Projeto de Lei Ordinária PL 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual institui e regulamenta o abono anual das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, FUNDEB, referente aos 70% e da outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi lido o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 040/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual fixa remuneração dos agentes públicos temporários ocupantes da função de professor contratado pelo processo seletivo simplificado, PSS número 01/2021, e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 3 das comissões permanentes da Casa. Primeiramente, foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi lido o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de decreto legislativo PDE 071/2022, a qual ratifica o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aprovar o balanço geral do exercício 2029, mantém as ressalvas apontadas pelo TCM Goiás e da outras providências, o qual constou a
a apreciação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou por acompanhar as deliberações do Tribunal de Contas, inclusive no que se refere às multas e ressalvas aplicadas ao gestor. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de número PDL 054/2022 e PDL 070/2022, os quais concedem títulos honoríficos e, imediato, o presidente determinou que, se passasse a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, ao PDL 066/2022, ocasião em que o vereador Marcondes Correia levantou uma questão de ordem para apresentar uma emenda ao PDL em questão. Após verificar que a emenda satisfazia os requisitos de admissibilidade em plenário, o presidente francou a palavra aos vereadores para as discussões. Após as discussões, passou-se a votação, sendo a emenda aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se a discussão do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Com o final das discussões, o relatório foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Para constar, fica registrado em ata que todos os demais projetos de concessão de títulos honoríficos foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade, sem emendas. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, passou-se então a fase das explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra nas explicações pessoais, e não havendo mais nenhum inscrito para usar a palavra, o presidente deu por encerrar a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para dia 6 de dezembro de 2022, tendo como ordem do dia a primeira discussão e votação do PL 034/2022, bem como a segunda discussão e votação dos seguintes documentos: PL 017/2022, PL 032/2022, PL 035/2022, PL 036/2022, PL 039/2022, PL 040/2022, Projeto de Decreto Legislativo PDL 071/2022, Projeto de Decreto Legislativo número PDL 054/2022, a PDL 070/2022. Para constar, se lavrou a presente ata, que lida conforme vai impressa em 5 folhas, com título da Câmara numerada sequencialmente de 001 até 005, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Vereadora Helena, vamos só conferir, porque a Carol me passou a primeira página, feliz aí que votou contrário apenas o vereador Marcondes. Mas tudo que ela me passou que consta o voto contrário do vereador da vereadora Renata Freitas e Marcondes. Só confere para ver se na primeira página. Contrário aos preferidos pelos demais. Dando sequência de 2 votos. Favoráveis. Aí consta os nomes da Renata Freitas e Marcondes, né? Na hora que saiu só o voto do Marcondes. Esse foi lá na frente. Foi lá na frente? Ocorreram mais 2 erros. Mas lá na frente está escrito só o voto do Marcondes. Onde diz que só o vereador Marcondes votou contra e todos os demais vereadores a favor e foi acompanhado. Bom, registre que votaram contra o relatório a vereadora Renata Freitas e o vereador Marcondes Correia. Mas a redação foi correta. Votaram contra. Sim, mas eu li só o vereador votaram a favor, e o restante contra. Aí, Não, qual relatório foi esse? Tem 3 situações. Em seguida, passou a sua leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pedindo pela aprovação da matéria. Foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2
Foi ao contrário. Falando que o vereador Matonei votou contra, acho que foi a parte da minha emenda, não foi? E todos os outros a favor. Passou-se a leitura do parecer da Comissão que continuou pela aprovação da matéria sem emenda. Após a discussão, a comissão foi levada à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registre-se que votaram contra o relatório a vereadora Renata Freitas e o Matonei Correia. Não, mas teve dúvida A gente tem dúvida na votação da emenda. Ali é a votação do relatório, então foi no PL e Emenda de destaque, porque a gente está foi toda a no nossa PL norma, né? 17. Estamos solicitando que o enquanto destaque a leitura da matéria do conselho, a discussão. Passou-se a votação, sendo a emenda rejeitada por a contagem de 2 votos favoráveis, Emenda por 2 votos favoráveis, né? proferido pela vereadora Renata e pelo vereador Matonei. Não, mas qual que foi? Falou só que você foi contra. Eu queria saltar alguma coisinha. Tá, então foi conferido, está ok. Pergunto aos nossos vereadores e vereadoras se existe mais alguma correção a ser feita na ata. Não havendo nenhuma correção, pergunto se a ata está aprovada da forma definida. Ok? Então a ata está aprovada. Vamos continuar os nossos trabalhos. Nós temos um expediente do Executivo, que é o ofício 475, ao do senhor Eliomar Siqueira, presidente da Câmara, assunto: convite do aniversário de 69 anos de participação do município de Alto Vale de Goiás. Prezado vereador, ao respeitosamente cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria para convidá-lo a participar das festividades alusivas ao aniversário de 69 anos da emancipação do município de Alto Vale de Goiás, que acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro de 2022. Sem mais, para o momento, enviamos protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marco Ailton Rico. Então, aqui está o convite, e eu não sei se cada vereador deve ter recebido um convite igual a esse, né? Então, com a programação, né? Dia 9 às 20 horas, Solidário da Agricultura das Possibilidades, 21 horas, show com Isadora Pompeu, que eu gosto, às 22h30, DJ PV, esse eu não conheço. Dia 10 do 12, 21 horas, show ao vivo com Belo Santiago, 22 horas, show ao vivo com Thiago e Jonathan. Dia 11 do 12, 21 horas, show ao vivo com Guilherme Santos, 22 horas, show ao vivo com Cléber e Paulo. Dia 10 do 12, 16 horas, som automotivo. Então, esta é a programação da Prefeitura para aniversário da cidade. Lembrando que essa programação aqui começa no dia 9 da Prefeitura. Lembrando que no dia 8 nós teremos uma programação também que está inclusa dentro de eventos relacionados ao aniversário da cidade, que é a sessão solene de entrega de títulos de cidadão honorário e cidadão emérito, que será realizado no polo da OAB a partir das 18h30 do dia 8 de dezembro. Ok? Expediente de vereadores não temos. Expediente terceiro, nós temos no ofício do Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social, CONSEG. Foi o senhor presidente da Câmara do Alto Vale de Goiás, ofício 13 de 2022, em atendimento à determinação solicitada, CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social, solicito Vossa Excelência que seja encaminhado o representante da Câmara dos Povos do Alto Vale de Goiás para compor a cadeira do CONSEG do Alto Vale de Goiás, para ocupar a cadeira participativa. Para tanto, deixo-me à disposição para atender a todo e qualquer esclarecimento que venha Vossa Excelência solicitar do CONSEG de Alto Paraíso. Alto Paraíso, 7 de novembro de 2022, na Maurício Carlos de Souza Pias, presidente interino. Bom, meus queridos vereadores e vereadoras, se os senhores acharem por bem a gente já decidir agora, a gente já pode indicar que tem não só um participante, mas a gente indica 2, que é o titular e o suplente. Nós gostaríamos de fazer essa indicação nesse momento, ou deixa para a sessão de amanhã, ou deixa para outra ocasião. Vamos fazer logo, né?
algum vereador ou vereadora teria interesse em participar do Conselho de Segurança? O vereador André tem interesse em participar. Mais algum outro vereador? O vereador Marconei. Algum outro vereador gostaria de participar do Conselho? Então nós temos o Marconei e o André. Eu pergunto aos colegas se aquele que for mais votado para presidente, se o segundo colocado aceitaria ser o suplente, que aí já ficariam os dois, o titular e o suplente. Pode ser assim? Concorda, André? Concorda, André? Eu creio que a gente pode entrar na Ou cor, entra em se o acordo. suplente não tem problema. Exatamente, ou entra em acordo, se um aí concordar com o outro, para um ser indicado como titular e outro suplente, não há necessidade de votação. Chegam nesse acordo? Concorda então, André, que o André seja titular e o senhor seja suplente? Todos os vereadores concordam com essa posição? Porque nenhum outro vereador tem interesse em participar, são os dois, então eles chegaram a um acordo, o Andrezinho, o vereador Andrezinho teve como titular no Conselho e o vereador Marconei como suplente, ok? Então fica assim definido, nós vamos encaminhar essa decisão, o ofício, comunicando essa decisão ao Conselho, que é o Palestra, ok? Era o que tínhamos no expediente de terceiros. Não temos informes da presidência, vamos deixar para a tribuna dos vereadores. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na fase da tribuna dos vereadores. Quem quiser fazer uso, por favor, faça a sua inscrição. Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite a todos e a todas, pessoas presentes que nos acompanham hoje aqui na casa, especialmente Murilo Aleixo, parte do Mandato Coletivo Permacultural, os vereadores e vereadoras e as pessoas que estão nos ouvindo na Rádio 40 FM. Só dizer que o senhor Antônio Cáceres está sendo velado nesse momento no Espaço Lotus, então quem quiser passar e fazer a sua homenagem. E amanhã cedo vai ser o enterro, então, no cemitério municipal. E queria muito externar assim, os agradecimentos a duas pessoas especiais que acompanharam todo esse processo em vida, do Antônio também, que ajudaram muito com questão de fazer vaquinha, preparar a casa para ele morar e cuidar, enfim, de fazer o tratamento junto com ele. As pessoas que estiveram lado a lado com ele o tempo inteiro, que foram lá, Alisson Sindô e Rafael Ramírez. Então, muito obrigada. E é isso, lamentamos todos a perda deste grande artista para o Paraíso e que ele possa, os familiares e amigos serem confortados. É isso, obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Vereador Helena, com a palavra. Senhores vereadores, senhor presidente, boa noite, todos aqui presentes. Só quero estender aqui, senhor presidente, um convite a toda a Câmara, a todos os colegas vereadores e vereadoras, a população aqui presente, para a nossa segunda edição do Pedal da Criança, que será nesse dia 10 agora de dezembro. E a gente fez a primeira edição, foi uma bênção, a segunda está sendo melhor ainda. E gostaria de contar com a presença de todos vocês, inclusive na pedalada, né? Porque o ano passado eu não contei com o vereador pedalando. Eu espero que dessa vez ter um amigo ali prestigiando a nossa pedalada durante a cidade, né, vereador de novo, presidente. E desde já agradecer a todos vocês pelo apoio, né? Esse projeto tem alcançado muitas crianças, que é o futuro da nossa nação, é o nosso futuro, né? Eu sempre digo que não adianta a gente fechar os olhos, dizer que o problema da criança é do vizinho, não é, né? Isso é uma questão de sociedade, é nosso povo, é nossa gente. Então, que venham outros projetos para beneficiar as nossas crianças, inclusive aqui de Alto Paraíso, incentivar, né? Dar opção de outro caminho, o esporte, porque, infelizmente, o caminho das drogas aqui em Alto Paraíso está uma coisa de absurdo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, crianças na faixa etária de 12, 13, 14 anos já está fazendo uso de drogas
É muito triste falar, mas não adianta a gente fechar os olhos e fazer de conta que não está acontecendo, né? Então, que mais ações venham a ser desenvolvidas para que a gente cuidar das nossas crianças agora, para que não tenham que sofrer com adulto mais lá na frente. Então, quero agradecer aqui já desde agora todos os nossos parceiros, que são muitos, e contar com a presença dos meus colegas ali na pedalada. Muito obrigada, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Não? Hugo? Vereador Hugo, palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos ouvintes da Palácio dos vereadores presentes, Helena, Renzo, os demais vereadores também, os funcionários da casa, professora Elisa, professora Del e o Murilo, aí também representante do mandato coletivo. Senhor presidente, eu recebi um vídeo, uma notícia boa hoje do sertão, né, da Parida. A ponte foi concluída lá, eu acho que vocês todos aí já receberam também. Passei por lá 15 dias, juntamente com o secretário Adão, o motorista Moquinha, o caminhão nosso atolou lá, não tinha condição de passar, mas hoje, graças a Deus, dá meus parabéns aí ao Pedro Salles, também aí o Carlão, que empenhou bastante aí, e ao nosso governador Caiado. Era só relatar isso mesmo. Mais algum vereador quer fazer uso da tribuna nesse momento? Bom, eu vou só fazer um comentário rápido aqui para falar sobre a nossa sessão solene, né, de forma bem rápida. A Câmara, dentro da programação do aniversário da cidade, também concluindo os nossos trabalhos legislativos, né? Estamos fechando o ano legislativo e também fechando a minha fase, né, a minha missão como presidente da Casa. Então, semana que vem nós vamos estar elegendo uma nova mesa diretora, um novo presidente, um novo vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, que estarão assumindo, respectivamente, os mandatos a partir de 1º de janeiro. Então, esses são meus últimos dias que eu estou tendo a honra de participar como presidente dessa casa. E, como parte desse final de ano também de aniversário da cidade, nós estaremos realizando uma sessão solene na quinta-feira, dia 8, a partir das 16h30, ali no Polo da OAB, onde serão homenageados inúmeras pessoas e personalidades de Alto Paraíso com os títulos de cidadão honorário e cidadão emérito. Só lembrando que o cidadão honorário ele é concedido essa honraria a pessoas que são de fora e vêm para Alto Paraíso e têm relevantes serviços prestados em nossa cidade. Então, essas pessoas são cedidas esse título de cidadão honorário e, a partir desse momento, eles passam a ser, digamos assim, filhos adotivos de Alto Paraíso. E cidadão emérito pode ser pessoas chegantes ou pessoas moradoras, mais especificamente para pessoas moradoras, como diz o projeto, que fizeram e prestaram serviços relevantes à nossa comunidade e que merecem essa honraria de ter um título de cidadão emérito, como os nomes que estão em pauta, que todos eles, ao meu ver, são bastante merecedores. Então, nós estaremos realizando essa sessão solene a partir da semana que vem. Vereador, eu não recebi o vídeo ainda, mas fui muito feliz em saber que agora já está tendo passagem na Parida, né, da nova ponte, que é um sonho de mais de 40 anos da região do Sertão. Só que eu trabalho na Goinfra, que era chefe da divisão de produção. Eu trabalhei como chefe da divisão de produção da Goinfra, cuidando dessa estrada durante mais de 20 anos. Durante os mais de 20 anos eu trabalhei sendo responsável pela manutenção desse trecho aí. Era um anseio não só meu, mas de todo morador do sertão, né, que se fizesse uma ponte na Parida, porque ali, digamos assim, é o câncer do sertão na época da chuva, porque quando chove o rio enche, não passa carro nenhum. Tivemos agora, no ano passado, ou 2 anos atrás, se não me engano, o cidadão levou um prejuízo muito grande, vai perder uma Hilux 0 km praticamente, né? Foi atravessar o rio, levou uma caminhonete nova. E muitos tiveram prejuízos, além de prejuízos, principalmente no que diz respeito à questão da saúde. Às vezes alguém adoece para chegar e buscar um socorro e o rio está cheio e não tinha como passar. Né? Graças a Deus essa situação está resolvida
e uma das pessoas que serão homenageadas com o título Cidadão Honorário de Alto Paraíso, por méritos, será o Dr. Pedro Salles. O Dr. Pedro Salles hoje assume a presidência da UINFRA e também treinamento da GEAB. E foi através do apoio do Dr. Pedro Chaves, do Dr. Pedro Salles, de uma forma direta, que nós conseguimos a construção dessas pontes, a construção, digamos assim, não foi só uma reforma, foi praticamente uma construção da estrada que dá acesso ao Parque Águas do Paraíso, que é a Cachoeira dos Couros, por mais de 3 milhões gastados nessa estrada aí, verbas conseguidas através de um esforço e de um apoio muito grande do Dr. Pedro Salles. E além disso, ele conseguiu, a licitação já está pronta, a empresa já ganhou a licitação, só parar a chuva para começar as obras. Também foi um trabalho direto do Dr. Pedro Salles, que é o calçamento de São Jorge, não só calçamento, mas construção de galerias de águas pluviais e toda a obra necessária de infraestrutura, o que está avaliado mais ou menos entre 17 a 20 milhões de reais. Foi feita a licitação agora no valor de 17 milhões, mas pode ser estimado de alguma forma, podem chegar até 20 milhões dessa obra, e nós devemos isso também de uma forma direta ao nosso presidente do INFRA, Dr. Pedro Salles, e por isso é bastante justo que ele receba essa homenagem de cidadão honorário de Alto Paraíso. Tá certo? Então era o que eu tinha para colocar para os senhores vereadores. E como nós temos muitos projetos a serem votados, nós já iremos passar para a nossa fase da ordem do dia. Ok? Lembrando que na ordem do dia nós temos inicialmente o projeto de lei 34/2022, que é a sua iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso de Goiás, o FUNCUT, da outras providências. Esse projeto vai ser a sua primeira votação, pois ele foi retirado da pauta ontem, porque devido a alguns entraves aí ficaram faltando a avaliação de 2 emendas, se não me engano, muito vereador. Então, isso foi resolvido, o problema foi sanado, e hoje ele está em pauta com a sua primeira apreciação e votação, lembrando que inicialmente será votado os pareceres das comissões. O PL 34 foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Vamos pedir inicialmente para... Já descansou, vereador? Vamos pedir inicialmente a nossa vereadora Helena que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei PL 34/2022 dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso de Goiás, FUNCUT e da outras providências. Trata-se de matéria de iniciativa do Poder Executivo Municipal, renovando e revisitando os dispositivos legais que trata do FUNCUT, e, em razão disso, revogando a Lei Municipal 842/2009. No que se refere a exigências jurídicas e constitucionais, acompanha integralmente a manifestação da assessoria jurídica desta Casa de Leis, pelo que tinha relatado. Emendas notificativas. Altera a redação do artigo 7º, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O FUNCUT será regido pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo sua administração compartilhada com o Conselho Municipal de Cultura, através da criação de uma Câmara técnica composta por um representante responsável pela Secretaria de Cultura, um vice-presidente e um secretário, sendo os 2 últimos eleitos por maioria simples dos conselheiros do FUNCUT. Segundo, altera a redação do artigo 7º, parágrafo 1º, o seu inciso 1, os quais passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A Câmara Técnica caberá criar uma comissão de análise composta por membros internos e externos ao FUNCUT, quando cabível, a qual encaminhará os projetos para apreciação e seleção. Emendas aditivas.
acrescenta dispositivo ao artigo 7º, parágrafo 1º, os quais irão vigorar com a seguinte redação: aprovar o plano anual de aplicações, fiscalizar, analisar e aprovar as prestações de contas de utilização dos recursos do Fundult. Segundo, acrescenta um parágrafo único ao artigo 11, o qual irá vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período, desde que justificado e mediante aprovação por maioria simples dos conselheiros do Comput. Voto do relator. Quanto aos demais aspectos, apresento o voto favorável à matéria com as emendas apresentadas e recomendo aos demais que acompanham o meu voto. Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2022. Vereador Arnaldo Dias, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação dos seus membros em reunião desta data, apresenta voto favorável ao PL 34/2022, incluindo as emendas apresentadas, nos termos recomendados pelo relator da comissão. Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2022. Vereadora Helena, presidente da comissão, vereador Marlon, relator, vereadora Renata, secretária da comissão. A vereadora de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento está em pauta para discussão, Justiça e Redação está em pauta para discussão e posterior votação. A palavra inicialmente está com o relator da matéria, vereador Marrone. Senhor presidente, boa noite. Oi. Sim. Oi. Não, pode falar. Oi. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento a mesa, cumprimento os funcionários da casa, as pessoas presentes, os nossos ouvintes da Praia do FM, os funcionários da casa. Senhor presidente, esse projeto ele é um projeto muito importante. Nós tivemos aqui ontem uma fala do líder de governo da Janota sobre esse projeto, a importância desse projeto. E a comissão percebeu que esse projeto, não só pelo fato de ser legal, e ela atende toda a questão da juridicidade, a importância desse projeto. E eu quero aqui destacar o trabalho que vem sendo feito pela nossa comissão. Eu não poderia aqui, senhor presidente, deixar de mencionar aqui o executivo. Isso significa que o prefeito, valorizando a cultura, de fato, né? E quando a cidade ela tem uma secretaria que ela possa movimentar, que ela tem toda essa estrutura, eu vejo um ganho em todos os sentidos, né? Nós promovemos a economia, a cidade tem muito isso, e é para isso mais do que necessário. Nós temos aí uma Secretaria de Cultura atuando, né? Hoje Valparaíso é conhecida aí mundialmente, uma cidade muito importante. E eu quero destacar aqui a presença da vereadora Helena, a vereadora Reni, de uma contribuição muito grande quanto a essa matéria. Certamente o vereador vai estar falando, né? Especialmente a vereadora Reni, que acompanhou muito de perto todo esse trânsito dessa matéria. E eu peço aos pares que votem a favor do nosso relator. Obrigado, presidente. A palavra continua aberta, em especial para a comissão, se algum membro quiser fazer uso da mesa. Vereadora Reni, uma palavra. Obrigada, presidente. Obrigada pelas palavras. Vereadora Marconei, de fato, acompanhamos muito de perto esse processo. Queria parabenizar também o executivo por enviar essa matéria à casa. Desde o começo do ano, na verdade, no final do ano passado, né, durante as discussões da LOA, da Lei Orçamentária Anual, trouxemos aqui muitos fundos municipais que estão criados por leis, mas estão inativos. E o Fundult é um deles. Esse ano tivemos a honra de poder aprovar o Fundo de Educação, o Fundo da Pessoa Idosa, o Fundo dos Direitos da Mulher,
e agora estamos tendo essa oportunidade de reativar, então, de começar a funcionar o FUNCULT, né, o Fundo de Cultura. Agradecer muito a participação do Rio, superintendente de cultura, dentro desse processo, que nos recebeu, nós do Mandato Coletivo Permacultural, com muita vontade, né, de querer ajudar, tanto na recriação do Conselho Municipal quanto do Fundo de Cultura. Agradecer também o Lira Leite, presidente do Conselho de Cultura, e toda a dedicação voltada a esse projeto. E o resultado final foi algo bem participativo, muito discutido entre sociedade civil, executivo, legislativo, e resultou e vai resultar em ganhos muito proveitosos para o município a partir de 2023, com a nova Secretaria de Cultura, agora com o Conselho Legislativo e com um fundo próprio, né, municipal de cultura. Então, espero que o nosso município possa respirar não só as tradições culturais de Alto Paraíso, mas que venha também essa juventude mostrando toda a sua arte contemporânea aqui na cidade, para nos deleitar, então, com a cultura que está se formando. Afinal, a cultura é aquilo que a gente cultiva, né? Segundo um amigo indígena que sempre fala essa frase, e eu repito com muito prazer. Com relação às emendas modificativas, entendemos que para fiscalizar esse fundo seria importante fazer algo que já está funcionando em um dos conselhos municipais, que é o CONVENO, o Conselho do Meio Ambiente, através da criação de uma câmara técnica formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário. Então, com isso, toda a gestão do fundo fica mais transparente, fica mais rápida, mais ágil e disponível para a sociedade poder fazer a sua contribuição. Então, quando algo dá certo de um lado, a gente aprecia e coloca do outro também, para ver como que vai se dar e como é que vai funcionar dentro de uma nova temática, nesse caso a temática da cultura. Além disso também, foi até uma inspiração do nobre vereador Marloni, que falou, mas e se as pessoas são contempladas e de repente surge algum imprevisto e elas perdem o prazo de fazer sua prestação de contas? Então a gente colocou mais uma emenda aditiva, prorrogando, né, esse período dessa primeira parte da prestação de contas para o mesmo período de 30 dias, desde que justificado e aprovado pelo Conselho. Então o Conselho ele passa a ter uma força bem grande, e o Conselho é paritário, né, são 6 membros do Executivo com 6 membros da sociedade civil. Então, mais uma vez, Alto Paraíso e a sua cidadania sendo colocada junto ao lado do Executivo para fazer gerir, então, essa nossa cultura municipal. Então, agradeço muito essa parceria nossa, do Conselho, da Comissão de Justiça e Redação, e peço aos demais vereadores que nos acompanhem, votando favoravelmente a esse relatório. Obrigada, presidente. Sim, vereadora. Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, só quero fazer aqui um comentário e eu quero parabenizar o prefeito, o Ribe, o Murilo. Eu acompanho o grupo da cultura, eu acompanho e eu vejo assim um empenho de querer que as coisas andam, né? Quando você tem um grupo de pessoas que querem realmente fazer com que as coisas certas acontecem, elas acontecem, né? E nessa nossa reunião nós tivemos a presença do Rodrigo, do Guilherme, e eu percebendo, né, assim, o interesse, a vontade para que esse conselho, que esse fundo aconteça e realmente algo aconteça com mais, né, veracidade na cidade em questão da cultura, porque a cultura aqui na cidade a gente tem diversas, né? E às vezes a gente muitas pessoas não têm nem conhecimento do que está acontecendo na cidade. Às vezes tem um grupo de pessoas e outros não participam. E eu vendo o interesse, né? Eu quero só deixar aqui, né, registrado, esse interesse de um coletivo, o prefeito, o que vai ter agora o secretário de cultura, o Murilo, que é o presidente do conselho. Então é uma integração, né, para as coisas acontecerem. E isso é muito importante para o nosso município. Ver que as coisas vão acontecer de verdade, né? De pessoas que realmente estão interessadas que as coisas acontecem de fato, né? Só deixar isso registrado. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o parecer
da Comissão de Justiça e Redação ao projeto? Vamos para a votação do mesmo. Vereador Agenor, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Hugo? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereador Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlon? Voto relator, presidente. Está aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao PL 034/2022. Vamos agora para o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Matéria de iniciativa do Poder Executivo Municipal no uso de suas atribuições legais e constitucionais, o qual dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso de Goiás, com CUT, em consonância com o artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei tem como propósito a autorização legislativa para revogar a Lei nº 842/2009, a fim de estabelecer regras gerais para proceder à adequação na legislação que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura, o qual será administrado pela Secretaria de Cultura, vinculado ao Conselho Municipal de Cultura, com finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza artística e cultural, em simetria ao disposto no inciso 9 do artigo 67, do artigo 67 da Constituição Federal de 1988. O Fundo Municipal de Cultura, FUNCUT, é um fundo de natureza contábil especial, em conta específica, que terá no Conselho Municipal de Cultura sua estrutura de execução e administração conjunta com a Prefeitura. Para o desenvolvimento da cultura local é imprescindível que haja investimento, tanto público quanto privado, e para que esses investimentos aconteçam de maneira mais prática, é indispensável que haja fundo municipal destinado exclusivamente para a cultura. É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar, fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do município, além de estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. Quanto ao Fundo Municipal, trata-se de um ato de desconcentração da administração pública municipal, a fim de atingir o atendimento ao público por meio da associação vinculativa de recursos para atividades específicas, no presente caso, voltadas a projetos que visem fomentar e estimular a produção artística e cultural do município de Alto Paraíso de Goiás. Nesse sentido, os fundos municipais podem ser definidos como fundos especiais, criados especificamente para receber e distribuir recursos financeiros a fim de subsidiar a realização de atividades ou projetos municipais específicos devidamente definidos em sua lei de criação. Desse viés, o artigo 72 da Lei Federal nº 4.320/64 determina expressamente que seu gasto e a sua alocação estejam de acordo com a finalidade para o qual foi criado, com a alocação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Conforme evidenciado, há de se considerar que tal passo é de suma importância para o fortalecimento das políticas voltadas para a implementação de ações que promovam o exercício efetivo e sustentável e para a promoção da cultura do município, devendo o Poder Público Municipal promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Quanto à criação do Fundo Municipal, o ente responsável deverá providenciar a sua inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, sob responsabilidade da Receita Federal do Brasil, RFP, conforme determina o artigo 4º, inciso 10º da Constituição Normativa da Receita Federal, da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1863/2018. Na oportunidade da inscrição do CNPJ, será necessário vincular o fundo ao ente responsável e observar a tabela de natureza jurídica 2018, publicada pelo IBGE, para a definição do referido cadastro que,
No caso dos fundos públicos de administração direta municipal, recebe o código 133-3. Além disso, suas características encontram-se descritas na nota explicativa, destacando-se que os fundos públicos em questão não são dotados de personalidade jurídica. Vejamos. 133.3. Fundo Público de Administração Direta Municipal. Os fundos especiais de natureza contábil ou financeira não são dotados de personalidade jurídica previstos nos artigos 71 e 74 da Lei nº 4.320/64, criados no âmbito do poder dos municípios, bem como dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas. Cabe ainda destacar que os recursos financeiros para implantação e manutenção do Fundo Municipal de Cultura serão previstos nas peças orçamentárias do município, possuindo dotações próprias, além do que será aberta uma conta bancária específica em instituição financeira oficial para a movimentação dos recursos financeiros do FUNCULT, sendo que deverão comprovar junto ao Conselho Municipal de Cultura a aplicação dos recursos até 30 dias após a conclusão da etapa que se refere à parcela do benefício recebido, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado. Por fim, e considerando a relevância do presente projeto de lei, uma vez que a política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública, sob opinião favorável e nada tenho a reparar. Voto do relator. Posto isso e considerando que tal medida vem acompanhada da previsão legal exarada pela assessoria jurídica e contábil da Casa de Leis, apresento o voto favorável ao PL 034/2022, sem apresentar emendas, recomendo aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento que acompanhem o voto. As sessões de 1º de dezembro de 2022, assinado Adélio Luiz Rodrigues dos Santos, relator da Comissão. Parecer da Comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada, decidiu por unanimidade acatar o voto favorável pela aprovação do PL 034/2022, sem apresentação de emendas e nos termos referidos pelo relator da Comissão, o vereador Adélio Luiz Rodrigues dos Santos. Presentes os vereadores membros da Comissão. Sala das Sessões, Sala dos Vereadores, ainda de dezembro de 2022, assinado por Vitor Soares, presidente da Comissão, Adélio Luiz Rodrigues dos Santos, relator, e Agendor da Silva Bastos Neto, secretário. Está em aberto para discussão e posterior votação ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao PL 034. Inicialmente, a palavra está com o relator da matéria. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadoras, vereadores, ao nosso grupo principais aqui presente, professora Elisa, professora Del, sejam sempre bem-vindos aqui na nossa casa, muito também que encontram-se presentes na nossa Câmara, aos nossos ouvintes da Rádio Brasil FM e aos todos os funcionários que nos prestam o suporte aqui hoje durante essa sessão. Bom, senhor presidente, esse projeto ele foi encaminhado à nossa Comissão de Finanças e Orçamento por uma série de discussões com relação à abertura desse Fundo Municipal de Cultura, vinculado ao Conselho e também à nova Secretaria de Cultura, conforme foi aprovado o último projeto da estrutura administrativa, por qual que eu quero parabenizar a administração pela criação dessa Secretaria de Cultura, um órgão muito importante no qual, como bem dito ontem pelo vereador de Lula, jamais deveria ter sido extinta da nossa estrutura aqui do município, porque quando se fala em cultura, envolve uma série de fatores, principalmente aos nossos artistas aqui da cidade. Como bem lembrado pela vereadora Helena, eu também participo desse grupo de Fórum de Cultura, e eu vejo um empenho, principalmente do Murilo, da vereadora Rene, com relação às políticas de cultura aqui no nosso município. E é importante, vereador, esse empenho, principalmente no mandato coletivo permacultural, porque mostra a importância que tem em estar criando esse conselho, principalmente esse fundo que será vinculado à Secretaria de Cultura. Então, realmente, quem ganha com isso é todos os artistas aqui da nossa cidade. Com relação às prerrogativas da nossa Comissão de Finanças e Orçamento,
foi bastante discutido com relação à inscrição desse fundo junto ao Tribunal de Contas aqui do Estado de Goiás, porque realmente esse fundo ele já existia, com isso essa lei está revogando a Lei 842 de 2009, e com isso o Poder Executivo deverá cadastrar junto ao TCM esse novo fundo municipal, que será vinculado à Secretaria de Cultura. Então, acredito que esse projeto ele pode tramitar de forma totalmente legal, de acordo com os estudos procedidos pela nossa Comissão de Finanças, que tem como presidente o vereador João Vitor e o secretário Agenor, e aqui eu quero também deixar um agradecimento ao nosso contador Ica, que se faz presente em todas as nossas reuniões, trazendo informações e dando mais respaldo para que a gente possa estar relatando de acordo com os projetos que são encaminhados à nossa comissão. Com isso, eu peço o apoio dos senhores e da senhora na aprovação do nosso relatório. Obrigado, boa noite a todos. Palavra com o senhor Roberto, se mais algum membro da comissão quiser fazer uso da mesa. Palavra está aberta para o vereador que quiser comentar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos então para a votação da mesa. Vereadora Rene, com a sua agora. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador João Vitor. A favor. Vereador Hugo. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Pastor Marrone. Outro relator, presidente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao PS. Opa, vereador Andrezinho, desculpa. O projeto de lei parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao PL 34 de 2022 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Temos ainda o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Vereadora Helena, por favor, leia para a gente. Projeto de Lei Ordinário PL 034/2022 dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alvorada de Goiás, concurso da outras providências. O presente projeto, com pareceres exalados pela Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, respectivamente, tem por objetivo a criação do Fundo Municipal de Cultura, FUNCULT, com a finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza artística e cultural. A criação do FUNCULT permite que o município busque emendas e celebre convênios para a área cultural e tem como receber recursos financeiros, pois muitos recursos federais demandam de um fundo de cultura em pleno funcionamento. É de competência do município promover meios de acesso à cultura, educação e lazer. Desta forma, conforme os pareceres jurídicos e contábeis, a matéria apresentada está de acordo com a lei e atende às necessidades locais, visto que a criação deste fundo proporciona meios para financiar os projetos culturais e artísticos, garantindo assim o desenvolvimento da cultura local. Voto do relator. Nada mais havendo a acrescentar, apresento o voto favorável à matéria e recomendo aos demais membros da comissão que acompanhem o meu voto. Agenor da Silva Bastos, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, através da manifestação dos seus membros em reunião marcada no dia 1º de dezembro de 2022, apresenta um voto favorável unânime ao PL 034/2022, nos termos referidos pela relatora da comissão. Marconei Correia, presidente da comissão, Agenor da Silva Bastos, relator, Helena Gomes, secretária. Com a palavra está aberta para a discussão e posterior votação do parecer da Comissão de Cultura, inicialmente com o seu relator, vereador Agenor. Boa noite e obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, senhores vereadores, a todos os ouvintes da Câmara FM, aos funcionários da casa e ao público que se faz presente, a esposa do nosso presidente, a Bel, professor do Sertão, o Murilo, e o Juliano, da Católica. Muito bom, senhor presidente. A gente trabalha na área do turismo, não só como vereador, mas também como empresário no nosso município. É muito importante a criação do conselho, do fundo, da mesma forma que foi a importância da criação da Secretaria de Cultura. Essa criação, tanto dela quanto de várias outras secretarias,
no começo gerou muita polêmica pela criação de alguns cargos, mas quando você passa a ver mais os detalhes, criação de fundo, você já passa a ter uma perspectiva muito grande na criação e nos investimentos que podem ser feitos no nosso meio artístico e no nosso município. Então, a criação desse fundo vai permitir ao município a buscar recursos, nós vereadores, prefeitos, celebrar convênios e permitir financiamento da cultura do nosso município. Então, cabe a todos nós também a participar, ajudar nessa. Não adianta nada você ter um fundo e não ter dinheiro, porque como que você vai celebrar os eventos, a cultura, promover a cultura, como você vai fazer as coisas se você não vai ter dinheiro para investimento? Então, cabe a todos a participar, empresários, o próprio mundo que tem uma caminhada muito grande já dentro da cultura do nosso município. Então, cabe a todos nós participar, não só dessa nova etapa da nossa Secretaria de Cultura, mas também de fiscalização do fundo, de como os investimentos estão sendo feitos. Cabe a nós participar de tudo. Então, peço aqui só aos colegas que votem a favor do meu parecer e obrigado. Palavra para o senhor aberto. Se algum membro da comissão quiser fazer uso da mesa. A palavra está aberta. Se algum vereador quiser usar a palavra para falar sobre o parecer da Comissão de Cultura. Vamos então para a votação do parecer. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereador Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marrone? Voto relator, presidente. Vereador Genô? A favor, presidente. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social está aprovado por unanimidade para parecer ao PL 34/2022. Sendo assim, o PL 34 está aprovado em sua primeira discussão e votação. Foi a primeira discussão e votação, exatamente, são os pareceres que são levados à pauta para votação. Amanhã nós teremos a segunda apreciação e votação desse projeto. O projeto é na sua íntegra, incluso os pareceres, e como foi anunciado ontem, amanhã nós teremos também uma sessão extraordinária, onde esse projeto estará em pauta para a sua terceira e última apreciação e votação, ok? Dando sequência, nós temos então a segunda discussão e votação de alguns projetos. Segunda discussão e votação do PL 017/2022, o qual autoriza o Poder Executivo a realização de alienação de bens imóveis municipais e da outras providências. Esse projeto foi apreciado ontem em parecer da Comissão de Justiça e Redação e Comissão da Comissão de Finanças e Orçamento. Não foi aprovado por unanimidade, foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários na votação de ontem, sendo os votos favoráveis da vereadora Helena, do vereador Andrezinho, do vereador Marlone, do vereador Genô, do vereador Gugu e do vereador João Vitor, e os votos contrários da vereadora Rene e do vereador Marconei. Está em pauta hoje para a sua segunda apreciação e votação, o projeto já na sua íntegra, sendo incluso os pareceres que foram aprovados por 6-2 na sessão de ontem, e está em aberto se algum vereador quiser discutir sobre a matéria, falar algo sobre o projeto agora na íntegra. Vereador Marconei, com a palavra. Boa noite novamente a todos os vereadores, vereadoras, boa noite aos presentes aqui na casa, boa noite a todos os ouvintes. Bom, ontem esse projeto ele foi analisado e votado com a rejeição de uma emenda que foi proposta pela vereadora Nene, que diz o seguinte: todo esse recurso da venda dos lotes seria para investimento na educação, ou seja,
construção da Escola do Sertão, reforma de algumas escolas, que inclusive estão previstas no projeto, e não para asfaltamento de ruas e tapa-buracos, porque essa motivação de asfaltamento de rua, ela é uma coisa que é muito mais fácil conseguir investimento. Então, não faz sentido transformar patrimônio em asfalto e em tapa-buraco. Inclusive, o município já passou por situações extremamente piores do que a que vive hoje. Hoje, o município já está com 80% das ruas, e dos tapa-buracos aí feitos. Então, por que não pegar todo esse recurso, de venda de lotes e investir naquilo que realmente é a principal demanda ali, que a gente vê como urgência no município, que é a construção da Escola do Sertão. Então, a gente não é contra o investimento na educação, pelo contrário, a gente é a favor de que todo esse recurso seja investido na educação. Sobre algumas arrecadações aqui do município, já foi falado aqui várias vezes que a arrecadação do município de Alto Paraíso superou todas as expectativas desse ano. Eu peguei alguns dados aqui no portal da transparência sobre alguns impostos principais aqui do município. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o município tinha uma previsão de arrecadar este ano, até agora no mês de dezembro, R$500 mil, e foi arrecadado R$950.855, R$450 mil a mais. O IR, Imposto de Renda, tinha uma previsão de arrecadação de R$200 mil, e foi arrecadado R$594.821, R$394.821 a mais. O ISS, Imposto sobre Serviço, tinha uma previsão de arrecadar R$500 mil esse ano, e foi arrecadado R$1.978.805. Então, mais de R$1 milhão a mais do previsto. A contribuição do servidor civil ativo tinha uma previsão de arrecadação de R$600 mil, e foi arrecadado R$978.912. E, por último, mas não menos importante, a COSIP, que tinha uma previsão de arrecadação de R$100 mil esse ano, e foi arrecadado R$1.145.999. A previsão que foi mais superada. Embora a Prefeitura esteja na vigência de um contrato daquela iluminação pública ali na pista de Cooper, um projeto muito louvável, um projeto que está custando ao município R$1.141.437, que ainda é inferior à arrecadação, considerando que o município ainda tem que incrementar na conta da COSIP aqueles R$300 mil de utilização indevida do ano passado. Então a gente está aí com superávit em quase todas as áreas. Então, por que pegar esses lotes e vender para asfalto e tapa-buraco, sendo que a situação não é tão calamitosa assim? Por que não investir tudo isso na educação? Então, a gente vê que realmente é uma questão de prioridade. O município a Escola do Sertão não está naquela situação, daquela forma que a gente explicitou aqui ontem sobre a visita, não é por falta de recurso, sim por prioridade mesmo. Então, esse projeto está prevendo essa alienação de bens, tanto para a construção da escola e reforma de outros, como também para contrapartida de assaltamento e tapa-buraco. E é isso que a gente não é favorável. Obrigado, boa noite. A palavra continua em aberto. Se mais algum vereador quiser falar sobre o projeto. Presidente. Pois não, vereador Nene. Gostaria de parabenizar as palavras do vereador Naconem, muito sábias essas palavras. Ontem apresentamos uma emenda querendo destinar esses 2 milhões, quase 2.700.000, são 2.684.284 centavos que serão arrecadados com a venda desses imóveis. E eu acho que é isso, Quando a gente olha a situação das escolas municipais, a gente vê que não é só a Escola do Sertão,
que precisa ser construída, mas a escola do Moinho também precisa ser construída, reforma na escola Casa da Vovó, dentre todas outras que precisam ser valorizadas aqui no nosso município. E quando a gente vê um patrimônio público sendo vendido para tapar buraco, sendo que o vereador sabiamente mostrou as arrecadações do município, é uma pena a gente não destinar tudo isso para a educação, e já que 80% de todos os problemas de buraco e asfaltamento na cidade foram resolvidos, mas nem 1/3 disso, muito menos do que isso, foi resolvido com relação à educação, com relação à construção e reforma de escolas. Então, quando a gente apresentou ontem uma emenda querendo destinar todo esse valor para a escola, resolveria todos os problemas de construção e reforma das escolas do município, que estão avaliadas em contrapartidas, chegando a 2.225.000. Uma solução que tivemos, já que essa emenda foi rejeitada, foi falar, então, com as comissões responsáveis pelo acompanhamento da lei orgânica, da lei de orçamento, da lei orçamentária anual, para que pelo menos a dotação orçamentária aumente, porque este ano veio o projeto de lei para a gente analisar e lá estava escrito que somente uma dotação de R$700 mil seria destinado para escolas, para reformas e construção de escolas. Então, fica um pouco incoerente apresentar um projeto dessa magnitude, sendo que somente R$700 mil deste monte de 2.700.000 seriam destinados para reforma de escolas e construção de escolas. Então, esse ajuste já está sendo feito, pelo menos agora a gente tem a oportunidade de arregaçar as mangas e correr atrás de emendas parlamentares para a gente suprir essa necessidade, porque a gente sabe que o futuro está na mão das crianças, e se a gente não der uma boa educação com prioridade, não é um tapa-buraco nem um asfalto na cidade que vai fazer com que o nosso município cresça. Então, fica aqui o meu voto já contrário a esse projeto, explicitando que nada tem a ver com a questão da parte das escolas, e sim com a pavimentação que está contemplada nesse projeto. Obrigada, presidente. Perguntas, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador de novo com a palavra. Boa noite a todos mais uma vez. É até complicado assim, a gente ouvir isso e ficar calado, porque assim, parece que o projeto está sendo só para contemplar o asfalto e tapar buraco. Vai lá, faz o rodeio todinho. Gente, contrapartida. Todo recurso que chega para fazer qualquer rua na nossa cidade, ela precisa de contrapartida. Pode chegar a 10 milhões de recursos para fazer asfalto na nossa cidade. Vai precisar da contrapartida. Mas não, parece que a fala é a mesma. É só para tapar buraco. É para tapar buraco. Gente, contrapartida. Precisa. Vereador, você esteve na reunião aqui com a gente aqui, tanto a nossa comissão quanto a de vocês. E na reunião foi conversado que iria ser contemplado na LOA, que não tinha necessidade nenhuma da emenda. Não, lógico que na reunião a gente não falou da emenda, mas a gente falou que seria contemplado sim, que seria o valor que seria destinado já para a escola, para a construção da escola e reforma de escola. Agora, parece que vocês têm tanta vontade de fazer as coisas para o grupo de vocês, que vocês esquecem que tem um povo da nossa cidade também, que a gente tem vontade de mostrar o pouco que a gente está tentando fazer por eles aqui. E sim, a gente quer também que tampa mais buraco mesmo, porque a gente quer que a nossa cidade é perfeita, é bonita mesmo. Se tiver que arrumar mais dinheiro ou fazer pergunta desse lote, porque vai ficar esse lote aí para quê? Para ficar sendo invadido? Tem um monte de lote que sendo invadido, as pessoas invadem, no outro dia já está vendendo o lote que ele invadiu. Então tem que fazer pergunta mesmo, a prefeitura tem que ficar com lote nenhum mesmo, então tem que pegar esse dinheiro agora, fazer investimento pro município, e principalmente o filho do lugar, tem que valorizar quem é filho disso aqui, porque senão vai ficar aí, quando é para os 2 milhões, quando é para comprar PC, tá tudo bem, mas 2 milhões para mexer na escola e 600 mil para contrapartida, não pode? Pelo amor de Deus, vamos deixar de hipocrisia. Vamos focar um pouco no investimento da cidade. Eu acho que nós, como vereadores, a nossa função aqui é ir lá e fiscalizar, saber se o recurso está sendo aplicado ou não, se vai ser feita a escola lá embaixo do sertão ou não. É isso que a gente tem que fiscalizar. Agora, a gente querer já se envolver na parte do executivo é demais também, viu? Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
se Helena vai com a palavra. Senhor presidente, eu só quero manter aqui a minha afirmação de ontem. Continuo afirmando que as secretarias, todo investimento na cidade, eles têm que andar juntos. Da mesma forma que precisa a educação, bem lembrada, vereadora, a gente já conversou sobre isso. A gente já reuniu na comissão e falou sobre isso, que nós iremos mudar no orçamento. O valor de 700 mil que está destinado não é o suficiente. Nós já concordamos que irá fazer essa mudança no orçamento para 1,5 milhão para a educação, para a Escola do Sertão. Isso já está claro. O que eu quero deixar bem claro, que eu não mudo minha posição, que os trabalhos eles andam em conjunto. Hoje também, para a reforma de escolas, pode ser através de emendas. Para a construção de escola, também pode ser através de emendas. Agora, contrapartida, por mais que é pouco, não pode ser através de emendas. Contrapartida, para asfalto, tem que ser própria, verba própria. Então, é mais fácil você conseguir hoje emendas para construção e reforma de escola do que conseguir um dinheiro para fazer contrapartida de um asfalto. Não adianta a gente querer consertar tudo numa área só e deixar outra área que seja consertada. Então, eu não mudo minha posição sobre isso. Vou estar, sim, em cima da construção da Escola do Sertão. Nós fizemos uma visita. Isso não é um trabalho da agora, de muitos anos, né? Eu só quero que não fique parecendo que nós estamos querendo pegar aqui 21 lotes e para construir asfalto. Não é isso. O projeto tem destinação. O projeto tem destinação. Então, eu defendo, sim. E outra coisa, nós não podemos dizer para o executivo o que ele vai fazer. Ele vai abrir uma conta agora, você vai abrir uma conta agora e vai fazer isso. Não estou entendendo, senhor presidente. Eu gostaria mais de ter, essencialmente, mais uma explicação sobre isso que me falasse. Né? Porque parece que nós estamos pegando 21 lotes aqui e para fazer asfalto e tapar buraco na cidade. Não dá para entender. Né? Porque, na verdade, no projeto não está dizendo isso. O projeto tem uma destinação. Então, eu acredito que todos os pontos que nós achamos que deveria mudar, nós vamos mudar. Isso já ficou certo. Nós vamos mudar no orçamento. Então, está batendo na mesma tecla. Né? Nós decidimos que vamos mudar no orçamento 1,5 milhão para destinado para ir para a construção da escola. Só isso, presidente. Perguntas mais algum vereador que fazer outra palavra? Vereador Andrezinho, palavra. Obrigado, presidente. Bom, presidente, ontem esse projeto ele foi bastante discutido durante a leitura dos relatórios e as pessoas que nos acompanham pela Rádio FM talvez fique essa dúvida. Então, é importante nós termos um entendimento e saber passar as informações corretamente, que é o que está previsto no projeto de lei. E quando se fala em asfaltamento, buraco, é importante a gente ter um entendimento que a contrapartida é um recurso próprio do município. Então, não adianta querer usar esse discurso de falar que está pegando esse dinheiro para tapar buraco, para fazer asfaltamento. Tá? É claro que assim, se eu vou fazer uma rua hoje no município, eu dependo de uma emenda. E para que seja executado, eu preciso de uma contrapartida. Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre a questão da Rua dos Bálsamos, que teve uma emenda parlamentar de 950 mil. Só que para isso a prefeitura precisou entrar com mais de 350 mil reais em contrapartida. E se não tem esse dinheiro? Será que através de emenda ia conseguir? Não, mas o vereador até está me mostrando ali a arrecadação que está tendo de outros impostos. Vereador, é importante também ter um entendimento que não é todo imposto que você pode pegar e usar para contrapartida para asfaltamento. Então é importante separar as coisas. Saúde é saúde, educação é educação, infraestrutura é infraestrutura. Então você tem que saber separar a importância e a destinação de cada imposto. Então é importante ficar bem esclarecida essa situação aqui na casa. E reformas das escolas, vereadoras. Nós temos vários deputados que foram eleitos aqui que teve apoio dos vereadores. Cada um pode muito bem correr atrás de recursos de emendas para a construção e reforma dessas escolas municipais aqui no município. Mas contrapartida não. Contrapartida, o município tem que ter o dinheiro em caixa, se não tiver, não executa a obra. Então é importante a gente saber separar essas coisas, essas situações, até mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, ter esse entendimento. A gente não está autorizando 21 lotes aqui para abandonar.
Não, pessoal, não é isso. A gente está autorizando aqui a alienação de 20 lotes para uma arrecadação de mais de 2 milhões, que tem como finalidade específica a construção da escola de Sertão avaliada em R$1.500.000, que a gente vai estar fiscalizando, a gente vai estar de perto acompanhando para que realmente esse sonho saia do papel. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui a professora Del. E aqui, Del, quer estender o agradecimento por essa carga, esse cuidado que vocês, professores lá do Sertão, estão tendo com as nossas crianças. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita ao qual tivemos o acompanhamento da senhora e da diretora Adenilza. Infelizmente, nos deparamos com uma situação precária que precisa urgentemente de uma intervenção do poder público. Então, esse projeto está mais que justificado, tem uma finalidade meritória, e eu sou totalmente a favor do projeto na sua íntegra, sem a emenda destinando 100% para a educação, porque eu vejo que essas situações têm que caminhar junto, tanto a asfalto, que é essa contrapartida que a prefeitura precisa, quanto a reforma e construção de escolas aqui no nosso município. Então é importante termos esse entendimento, até mesmo para levar as informações corretamente para quem nos escuta. Obrigado, senhor presidente. Perguntas mais algum vereador que quer fazer uso da palavra para falar sobre a matéria? O vereador João Vitor com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Jardim, vereador Jardim, vereador, todos que fazem presente. Eu só quero estar respondendo ao vereador Marcão Ney, porque a gente sabe que no sertão, com emenda, não tem como mexer com a escola. Né? Eu consegui uma emenda de 1,5 milhão, não de 1,2 milhão com o professor Alcide, né, deputado federal, mas não consegue porque ele tem escritura do terreno. E com recursos próprios vai poder construir. Então, eu sou totalmente a favor do projeto. Pela ordem, presidente, o vereador Angelou me mencionou que ele queria ter um direito de resposta. Ele não falou seu nome. Falou diretamente. Falou? Pois não, vereador. Tá, eu só queria esclarecer um ponto, que assim, quando a gente fala em contrapartida, a gente não fala só em contrapartida de pavimentação, mas em contrapartida de escolas também. E da mesma maneira que a gente consegue emendas para a pavimentação, a gente também consegue emendas para escolas, ambos têm que ser através de contrapartida também. E o que eu mencionei na minha fala é que só em contrapartida do município para as escolas, o total é de 2.300.000. E o projeto que a gente está aprovando tem uma arrecadação total de 2.684.000. Então, o meu posicionamento foi com relação às contrapartidas e não o dinheiro, ao valor real de todas as construções e reformas de escolas que a gente precisa fazer aqui. Então, parece que a gente fica sem informação, mas na verdade foi um equívoco aí. Todas as contrapartidas estão aqui. A Comissão de Justiça e Redação entrou em contato com a Prefeitura solicitando contrapartida das escolas, construção de escolas e reformas de escolas, e também de contrapartidas de pavimentação. Então, ninguém está falando que a gente não pode ir atrás de emenda. Aliás, todas as construções e reformas de escolas têm emendas que estão sendo destinadas, mas também, através dessas emendas, existe uma contrapartida. Então, o que eu mencionei na minha fala foram as contrapartidas, e o valor total de contrapartida que o município precisa dar para a construção e reforma de escolas é o total de 2 milhões, quase 2,5 milhões, que é o quase o valor total deste projeto. Então, só para esclarecer que a contrapartida é para a pavimentação, mas é para a escola também, e o município tem a obrigação de chegar junto com essa contrapartida com dinheiro próprio para poder complementar e suplementar, então, essas emendas parlamentares. Obrigada, presidente. Perguntas mais algum vereador que deseja fazer uso da palavra? Vereador Marlon com a palavra. Senhor presidente, quero agradecer todas as pessoas envolvidas nesse projeto, especialmente ao senhor prefeito Marcos Rinco, aos vereadores, às comissões, doutora Sara, que deu um parecer favorável à matéria, e juntei com a comissão da Saúde e Finanças, o nosso doutor Iber, que sempre trabalhou. Então, é um projeto rico, projeto importante, a execução de uma conclusão de uma obra tão importante
importante. Digamos que você está investindo no futuro de pessoas importantes, pessoas que precisam de uma assistência maior, e a construção da escola do sertão e o investimento em outras áreas na área da educação. Com isso, eu tenho que entender que não é um dispositivo dentro de um projeto, talvez que não agrade todo o projeto, a gente poder praticar toda uma matéria. Eu entendo que o projeto é importante, ele por si se fala, ele por si mostra a grandeza. Eu acredito que, e eu quero agradecer pessoalmente, né, ao vereador João Vitor, ao vereador Gugu, ao vereador Agenor, ao vereador André, ao vereador Helena, por essa votação dessa matéria. E acredito que o pessoal do sertão será muito bem reconhecido, né, por esse projeto, que é um projeto importante. Tudo que você vem a fazer para a saúde e é importante. E o investimento para a saúde, quanto a essa matéria aqui, da educação, perdão, eu não posso deixar aqui, eu falei isso ontem na tribuna, parabenizo ao prefeito Marcos, que é um gigante, é um guerreiro, ele é um jovem empreendedor, na visão de uma educação, um grau, um nível muito mais alto e garantir que no nosso município a escola seja de verdade uma estrutura muito grande para garantir o saber e o crescimento pedagógico para as nossas crianças. Parabéns a todos envolvidos, certamente o projeto irá atender uma demanda muito antiga, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Ouvimos o vereador Malone. Pergunto se mais algum vereador tem algum comentário a fazer sobre o projeto. Vamos para a votação do mesmo. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereadora Rene? Contra. Vereador Brasil? A favor. Vereador Pastor Malone? Meu voto é a favor, senhor presidente. Vereador Agenor? Totalmente a favor, presidente. Vereador Marconeiro? Contra. Vereador Hugo? A favor, presidente. Vereador João Vitor? Totalmente a favor, presidente. Bom, PL 017 para 2022, que autoriza o Executivo a realizar a alienação de bens móveis e municipais de outras providências, foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, sua segunda apreciação e votação, e estará lançado para a ordem do dia de amanhã para a terceira e última. A situação do presidente complicada, o presidente não pode comentar durante a votação para não influenciar o voto de ninguém, né? Mas após a votação a gente pode até deixar, não comentar sobre o projeto como todo, mas deixar a nossa opinião, né? Primeiro, agradecer a Léo, que desenvolveu o sertão até aqui. Eu sei que o objetivo principal foi esse projeto que é de grande relevância para aquela região, e eu sei da sua luta pelo sertão, da sua luta, da sua família e de outras famílias, né, que têm carregado um piano nas costas durante muitos anos para que as crianças ali tenham acesso à educação. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento a vocês, né, a todos os moradores do sertão, e fica registrado o meu agradecimento de uma forma muito especial, mas muito especial, ao prefeito Marcos, porque nenhum outro prefeito teve, digamos, a coragem de tomar uma atitude tão positiva, né, e tão firme com relação a essa questão. E eu não estou aqui denegrindo a imagem de outros prefeitos, não, pelo contrário, eu estou parabenizando o prefeito Marcos, porque outros prefeitos fizeram coisas maravilosas, não estou dizendo que não fizeram, mas a Escola do Sertão há 30 anos vem sofrendo em um local inadequado, com situações subhumanas, podemos dizer assim, de funcionamento, e já se passaram 5, 8, 10 prefeitos, nenhum teve a coragem de tomar uma atitude tão radical e tão positiva quanto essa, de alienar alguns lotes na cidade, que hoje estão aí para terem matos de invasões e nada além disso, para que com essa verba venha construir uma escola tão sonhada para a região do sertão, como essa escola que hoje já está planejada, né? Já tem muito sobre essa escola definida, e com essa venda dos lotes
essa obra será iniciada e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, concluída muito em breve, né? Então, coisas boas para o sertão, né? A ponte da Pavira dando acesso, agora na segunda votação já foi aprovada essa alienação de lote, onde o principal e o objetivo talvez o maior, com certeza o maior, é a construção da Escola do Sertão. Então fica aqui, eu não sei se o Marcos está ouvindo, mas se algum secretário dele estiver ouvindo, por favor, transmita. Eu estou falando em meu nome, não dos vereadores, que cada um para ter a sua opinião. Em meu nome fica registrado, viu, Marcos? Meus parabéns pela sua atitude, pelo que eu te conheço, do seu coração, do homem que você é. Eu não esperava algo diferente de você. Fica aqui os meus sinceros agradecimentos pela sua atitude digna de um prefeito que quer o bem para o Alto Paraíso. Bom, nós teremos ainda na ordem do dia a segunda apreciação do PL 032, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dar outras providências. Esse projeto também foi avaliado ontem e foi aprovado os pareceres das comissões, ficando hoje na sua segunda apreciação e votação, o parecer o projeto já na sua íntegra, incluso os pareceres que foram aprovados ontem. Então está em aberto para discussão e posterior votação. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, esse é o momento. Vereador Andrezinho, com a palavra. Senhor presidente, ontem também esse PL 32 foi bastante discutido aqui durante as discussões da leitura do relatório, das comissões de nosso orçamento, de justiça e redação, e ele autoriza o Poder Executivo, a Prefeitura, a fazer uma operação de crédito no Banco do Brasil de até 2 bilhões de reais. Só para esclarecer, para quem teve a oportunidade de acompanhar ontem as discussões, esse projeto terá uma finalidade específica, que é a compra de uma PC escavadeira e um caminhão prancha, que lembrado ontem pelo vereador Agenor. E será especificamente voltado para as demandas da nova Secretaria de Infraestrutura, principalmente com relação às questões do nosso lixão. Felizmente, todos os anos acontecem queimadas lá no lixão. E lembrando que o município tem um tempo de ajustamento de conduta, um TAC firmado pelo Ministério Público, onde tem algumas responsabilidades com relação à prevenção e o cuidado com essa área de destinação do lixo final aqui no município. Então, acredito que esse projeto ele tem total mérito, muito em razão da dependência desse patrimônio que vai ficar por gerações aqui na nossa cidade, que é essa PC escavadeira. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra para falar sobre o projeto PL 32/2022? Vamos para a votação do mesmo. Vereador André, como é o seu voto? A favor. Vereador Pastor Marrone? A favor, presidente. Vereador Genô? A favor, Vereador presidente. Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? Favor. A vereadora Helena teve que se ausentar da sessão. Ela está. A gente não votou, não? Desculpa. O vereador Maconete, pulei Maconete. A favor. Não esqueci mais nenhum, não, né? A vereadora Rene teve que se ausentar um pouquinho, ela está no período final da sua gestação, então não pode ficar o tempo todo dentro da sessão. Mas como todos os vereadores votaram favoráveis, eu vou encerrar a votação porque o projeto está aprovado. Okay? Lembrando que nós tivemos a falta do voto da vereadora Rene por não poder estar nas salas de votação, certo? Então o PL 32 foi aprovado em sua segunda apreciação e votação por 7 votos favoráveis, só não votou do projeto da vereadora Rene por um motivo que já foi aqui citado, ok? Então ele está na ordem do dia de amanhã para a sua terceira e última apreciação e votação. Temos também o PL 35/2022, de iniciativa do Poder Executivo, qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, o CONCULT, e suas competências e dá outras providências. Esse projeto também teve a sua primeira votação ontem, para apreciação e votação, sendo votados os pareceres das comissões e todos foram aprovados por unanimidade, não é isso?
Então, está em pauta hoje para a sua segunda apreciação e votação, o projeto na sua íntegra, já incluso os pareceres. E está à disposição dos senhores vereadores, se algum vereador quiser fazer uso da palavra para falar sobre o projeto 35/2022. Vamos então para a votação do mesmo. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genovo? A favor. Vereador Pastor Marrone? A favor. Vereador Brasil? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu votou, né? A vereadora Rene, mais uma vez, não pôde estar presente no momento da votação, mas como foi aprovado por unanimidade, então foram 7 votos favoráveis e não contamos com a presença da vereadora Rene por motivos já explicitados. Temos agora, também na ordem do dia, o PL 36/2022, iniciativa do Poder Executivo, qual dispõe sobre alterações no artigo 1º e 2º da Lei 1061, que autorizam o transpor e remanejar recursos orçamentários e dar outras providências. Esse projeto também foi votado ontem, os pareceres das comissões, e foram aprovados. Não lembro se por unanimidade foi? Não, né? Vocês sabem falar. 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Está na pauta hoje para a sua segunda apreciação e votação. O projeto na sua íntegra, já com os pareceres que foram aprovados ontem inclusos. A palavra está em aberto. Se algum vereador quiser comentar sobre a matéria, no caso o PL 036/2022. Vereador Marconei, com a palavra. Bom, talvez tenha pessoas ouvindo a rádio hoje que não ouviu ontem, né? Então só gostaria de justificar aqui o voto, porque esse projeto ele coloca a suplementação do município para 40% do orçamento, que vai dar cerca de 24 milhões de reais, né? Então essa suplementação ela é o remanejamento de recursos de uma área para outra. E hoje a gente não sabe de onde que vai sair, de quais áreas que vão sair, né, e quais serão investidas. Então, por isso o meu voto é contrário, porque na LOA a gente definiu, né, na LOA do ano passado, as áreas, né, para que fosse investido o orçamento. Então, diversas dessas áreas não foram investidas, né, e daí a questão da necessidade dessa suplementação, porque algumas áreas não foram investidas e outras tiveram um valor maior de investimento. Mais algum vereador deseja comentar sobre a matéria? Vereador Brasil, com a palavra. Senhor presidente, bom, eu acho que é até ser repetitivo, mas eu acho que está faltando um pouco de entendimento em relação ao que é o crédito suplementar. Ontem, durante a leitura do parecer da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive um parecer muito técnico, onde nós tivemos a oportunidade de trazer todos esses dados com relação ao impacto financeiro, impacto orçamentário, e quanto já tinha tido de reduções, e então acredito que ainda há uma dúvida, principalmente por parte do vereador, com relação a essa questão. Eu vou falando, sendo repetitivo, que eu tive a oportunidade de falar ontem, mas eu não teve o mesmo discurso hoje na defesa do voto contrário. Eu quero destacar aqui, senhor presidente, que o orçamento, quando nós entramos aqui nessa casa, ele era na casa de 90 milhões. E a comissão fez um estudo, a Comissão de Finanças e Orçamento, e entendeu que deveria baixar esse orçamento para 61 milhões e 500 mil, porque a receita corrente do município estava em 31 milhões, isso em 2021. Acontece que aqui no município, graças a Deus, inclusive quero deixar registrado, aconteceu um fato muito negativo. Tivemos uma elevação de receita aqui de quase 10 milhões. Hoje a receita corrente líder do município está em 41 milhões. Então, como se fala em falta de planejamento, sendo que nem o município, nem o Poder Executivo está esperando essa crescente no orçamento. Então é complicado você fazer um planejamento para 31 milhões e hoje a receita corrente líquida seja de 41. E eu quero registrar aqui uma situação que ontem passou batido e hoje, durante a leitura do relatório, me veio a lembrança.
Se essa casa não autorizar essa suplementação, o Poder Legislativo corre risco. Porque já está instaurado 99,92% dos 30% autorizados hoje que está vigente na LOA. E quando se fala que realmente está autorizando 24 milhões, tem que fazer a redução de 40 para 30. Ou seja, está tendo um aumento somente de 6 milhões e 150 mil reais. Então, há de se considerar que está tendo uma crescente somente de 10%, que se refere a esse valor de 6 milhões. Então, acredito que essa casa, esse Poder Legislativo, tem que ter uma consciência de não engessar e não travar o município por conta de situações ativas que ocorreu aqui na cidade, que foi a datação dessa receita de quase 10 milhões. Não se faz um planejamento para 31 e hoje tem 10 milhões a mais e achar que tudo está normal, que não vai ter solicitação de crédito suplementar. Então é importante, mais uma vez, termos esse entendimento, fazermos mais estudo e, principalmente, saber o que é crédito adicional suplementar. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre a matéria? Vereador Genovo? Serei bem breve, presidente. Então, o vereador André explicou muito bem a questão do orçamento do nosso município. E o que às vezes a gente esquece é que esse ano ele foi tão atípico que até os reajustes com pessoas, com funcionários, foi acima do que muitas outras cidades em volta da nossa. Nenhuma outra cidade concedeu 33% ao professor. Nenhuma outra cidade concedeu um retroativo de 2018 nos funcionários, nos efetivos. Então, e agora ainda vai ter mais um reajuste aí, até dos professores contratados para processo seletivo. Então, gente, se está entrando dinheiro, está conseguindo pagar todo mundo, está valorizando os seus funcionários, o que a gente tem que fazer? Se o prefeito precisa de suplementação, a gente tem que fazer sim. E outra coisa, ano que vem ainda vai cair mais dinheiro nos cofres ainda, se Deus quiser. Por quê? Porque depois que esse censo estiver vigorando com a receita nova, acabou, meu amigo. Deus abençoe que dobre, que a gente passe a ter mais dinheiro ainda para poder investir no nosso município. Obrigado, presidente. Pergunto se mais algum vereador gostaria de comentar sobre o PL 36/2022. Vamos para a votação mesmo. Vereador Agenor, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Lampanei? Contra. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereadora Rene? Contra. Vereador Darginho? A favor. Vereador Malone? A favor, presidente. O PL 36/2022 já havia sido aprovado na sua primeira votação, como foi dito aqui, os pareceres das comissões por 6 votos favoráveis e 2 contrários. E agora foi aprovado na sua segunda votação o projeto na sua íntegra, já incluso os relatórios, também por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. E estará relacionado para a sua terceira e última discussão e votação na sessão de amanhã. Ok? Só um pequeno comentário sobre esse projeto, vereador Andrezinho, que você colocou aí. O presidente não pode falar, não pode opinar, claro que não, mas deixando claro que a nossa preocupação é tão grande, já conversamos até com o nosso contador, que talvez, se esse projeto não for aprovado, talvez a gente não tenha condição de pagar o salário dos vereadores de agora de dezembro. Por quê? Porque depende dessa suplementação. Tem dinheiro em caixa, deixando bem claro, a questão de suplementação, tem dinheiro em caixa. Mas como houve um reajuste salarial, todos os funcionários da casa lá atrás, né? Então, os funcionários, não os vereadores, mas todos os funcionários que trabalham na Câmara. Então, a verba que era disponibilizada para esse fim, se não houvesse a suplementação, mesmo com os cálculos já feitos, a gente estava engessado e sem disponibilidade financeira, porque a gente daria, claro, prioridade de pagar os funcionários, né? E se não tivesse verba suficiente, os vereadores ficariam sobrando nessa situação. E a gente está muito preocupado, até a gente já havia conversado com o Caleb sobre isso, mesmo feito a ligação do nosso contador, a nossa preocupação, porque se não houvesse essa suplementação para que a gente possa
transferir uma verba de uma pasta para outra, nós teríamos dificuldade, sim, em conseguir quitar a folha de pagamento dos vereadores agora em dezembro, com todas as nossas atribuições e deveres da Câmara de Pagamento. Essa é a realidade que foi bem lembrado do vereador. Então, vamos para o próximo projeto. Nós temos o projeto de lei ordinário PL 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual institui e regulamenta o abono anual das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, referente aos 70% e da outras providências. Esse projeto também estava na pauta, entrou na pauta para ontem, para votação de ontem. Ontem foram votados os pareceres, esse sim foi aprovado por unanimidade dos vereadores da Casa e está em pauta hoje para sua segunda apreciação e votação, o projeto já na sua íntegra, sendo incluso os pareceres aprovados ontem. Então a palavra está em aberto se algum vereador quiser comentar sobre o PL 039/2022. Nenhum vereador querendo comentar sobre a matéria, vamos para a votação da mesma. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Pastor Marrone? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Rene? Totalmente a favor. Esse projeto, então, PL 39, está aprovado em sua segunda apreciação e votação e está relacionado para a ordem do dia de amanhã, sendo a sua terceira e última votação. Projeto de lei 040, o PL 040/2022, que é o próximo projeto a ser votado, que é sobre remuneração dos agentes públicos temporários, ocupância de função de professor contratado pelo processo seletivo simplificado, PSS, número 01/2021, e da outras providências. Esse projeto também, o PL 040, teve a sua primeira apreciação e votação ontem, sendo votados os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Ciência Social. Todos os pareceres aprovados por unanimidade. Então está em pauta hoje para a sua segunda apreciação e votação, o projeto na sua íntegra, incluso os pareceres aprovados ontem. A palavra está em aberto, caso algum vereador queira fazer uso para discutir o projeto 040. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador Andrezinho, como o senhor vota? A favor. Vereador Marrone? A favor, presidente. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Rene? A favor. Vereador Gugu? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereador João Vitor? A favor. O PL 040/2022 está aprovado por unanimidade na sua segunda apreciação e votação e está relacionado para a sessão de amanhã ser realizada, que será realizada a sua terceira e última votação. Temos agora a segunda e última discussão e votação dos projetos de lei complementar mais relacionados. Primeiro, vamos votar o PL 071/2022, o qual ratifica o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aprovar o balanço geral do exercício de 2019, mantém as ressalvas apontadas pelo TCE em Goiás e dá outras providências. Esse projeto é relacionado às contas do ex-prefeito Martinho do ano de 2019. Também teve a sua primeira apreciação e votação na sessão de ontem, onde votamos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao PDE 071, sendo aprovado por unanimidade dessa Casa de Leis. Está em pauta agora para a sua segunda e última apreciação e votação. Pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra para comentar sobre o PDE 071. Vamos à votação. Vereador João Vitor, como o senhor vota? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador André
Dezinho. A favor. Vereador Pastor Marrone. A favor, presidente. Vereador Genovo. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Está aprovado por unanimade o PDL 071/2022 em sua segunda e última apreciação e votação. Agora nós temos os PDLs de 054 a 070, que tratam dos títulos, das homenagens, que são os títulos de cidadão honorário e cidadão emérito. Como houve uma concordância dos vereadores ontem, nós faremos a votação em bloco, a não ser que os vereadores, se algum vereador queira fazer um destaque, votar em separado algum projeto. Todos concordam com a votação em bloco, como foi feito ontem na sessão de hoje? Ok? Então, vamos na votação dos PDLs de 054 a 070. Eu pergunto como vota a vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Dezinho. A favor. Vereador Pastor A Marrone. favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador João Vitor. A favor. O vereador Genovo pediu uma licença do plenário para uma necessidade particular dele. Ele não está no momento da votação, mas como foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, eu vou encerrar a votação, sendo aprovado todos esses PDLs por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Lembrando que só deixou de votar por não estar na sala de votação nesse momento o vereador Genovo. Era o que tínhamos para a ordem do dia da sessão de hoje. Vamos para a fase das explicações pessoais. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Nenhum vereador quer fazer uso da tribuna na fase da explicação pessoal. Nós não temos tribuna livre hoje. Não temos tribuna livre hoje. E teremos para a ordem do dia de amanhã. Vamos aqui voltar. Nós teremos para a ordem do dia de amanhã a segunda votação do PL 034/2022 e a terceira e última votação do PL 017, do PL 032, do PL 035, do PL 036, do PL 039 e do PL 040. Vai ser para a ordem do dia de amanhã. Lembrando que amanhã nós teremos uma sessão extraordinária a ser realizada após a sessão ordinária, onde teremos a terceira e última apreciação do PL 034/2022, deve ter a sua primeira votação hoje. Então era o que tínhamos para a sessão de hoje, agradecendo a colaboração dos nossos colegas de trabalho, que sempre estão aqui firmes e fortes, nos dando esse apoio, agradecendo a presença da professora Delmar, que veio lá do Sertão, nos dá essa moral aqui hoje. Obrigado, Delmar. Agradecendo a presença da minha esposa Maria Elisa, que hoje está me acompanhando aqui na sessão. Agradecendo ao meu companheiro Fábio Costa, da nossa Paraíso FM. Obrigado, Fábio, pelo seu apoio. Agradecendo de uma forma muito especial a todos os nossos ouvintes da nossa rádio comunitária, que hoje sintonizaram para ouvir todas as matérias relevantes que estão sendo discutidas e votadas por essa Casa de Leis. Muito obrigado a todos. Agradecendo aos vereadores por essa sessão tranquila, onde todos conseguiram expor seus posicionamentos, mas com devido respeito, dentro de uma harmonia e de uma democracia que é admirável. Então, muito obrigado a todos. E em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para amanhã, no horário regimental de 20 horas. E rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que continue nos abençoando e que, assim como nos trouxe em paz para essa sessão, nos leve de volta aos nossos lares e que o seu amor continue fazendo morada em nossos corações e encontrando terra fértil para produzir bons frutos e que nós possamos levar esses bons frutos para que sirva de alimento a quem precisar dessa palavra, que é a palavra de Deus. Muito obrigado a todos e até amanhã.